Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um Voz Espiritualista podcast. Hoje os nossos temas são: mudei de casa e só fico doente, por que será? Por que vejo horas iguais? Quem morreu se preocupa com as coisas deste mundo? A Bíblia condena a mediunidade? Espíritas devem votar em Bolsonaro? E por fim, mais um pai de santo preso por abuso sexual. Muito bem, antes de nós começarmos, recadinhos rápidos. Eu estou fazendo uma pesquisa pedindo indicação das pessoas a partir de terreiros de umbanda sérios e confiáveis. Se você trabalha ou frequenta algum terreiro de umbanda, independente da vertente, e seja uma casa séria, confiável, que trabalha segundo os princípios da gratuidade, do amor ao próximo, eu peço que você dê uma olhadinha aqui no primeiro comentário fixado no YouTube e que você preencha o formulário, indicando qual é esse terreiro, onde ele está, quais são os dias de trabalho. A ideia é criarmos uma lista com várias indicações de terreiros por todo o Brasil e disponibilizá-la na internet, de tal forma que quem tem interesse em conhecer um terreiro sério acabe por encontrá-lo. Então, dá uma olhadinha aqui no primeiro comentário fixado no canal. E se você quiser participar dos nossos grupos de WhatsApp, grupos em que há conversas, nós liberamos os links dos dois grupos, Voz Espiritualista 1 e Voz Espiritualista 2. Eu também vou deixar fixado aqui no primeiro comentário, é só você clicar. Não temos muitas vagas, mas temos algumas, tranquilo? Muito bem, eu selecionei 4 perguntas de grupos diferentes que eu participo no Facebook, grupos de umbanda, grupos espíritas, grupos de mediunidade. Não peguei o nome das pessoas, apenas a ideia da pergunta e trouxe aqui para fazer alguns comentários. A primeira pergunta, a pessoa diz o seguinte: que ela se mudou recentemente para uma nova casa, mas desde que ela lá chegou, ela não para de ficar doente. E pergunta se é possível que haja uma causa espiritual. Resposta: sim, mas é preciso analisar com cuidado. Nem tudo é espiritual. Essa pessoa não especificou que tipo de doença ela anda tendo. Então a gente não sabe se ela está falando de alergia, a gente não sabe se ela está falando de mal-estar, se ela está falando de qualquer outra enfermidade. Então, antes de nós pressupormos que existe uma causa espiritual, nós devemos observar se não há uma causa física. Se de repente a casa possa ter muito mofo, ou se ela pode ter a presença de produtos químicos muito pesados, enfim, alguma coisa que de certa forma possa produzir uma contaminação. As pessoas que estão no meio da espiritualidade, com muita frequência, partem para a hipótese espiritual antes de esgotarem as hipóteses materiais. Então a gente precisa ir com calma. Bom, mas se não houver nada no meio material que explique a origem dessas doenças, então nós podemos começar sim a pensar em algo de natureza espiritual. Mas o que poderia explicar isso? Ou a presença de entidades inferiores, ou a presença de energias inferiores. Léo, mas não é a mesma coisa? Não. Às vezes você encontra uma casa que está muito carregada energeticamente por conta da energia das pessoas que moraram ali anteriormente. Mas não necessariamente isso quer dizer que haja um espírito ali. Por outro lado, às vezes sim, você tem uma casa carregada e também tem algum espírito que esteja causando isso. Seja como for, sempre que alguém suspeitar que está sendo vítima de qualquer forma de assédio espiritual, essa pessoa precisa procurar ajuda. Onde ela vai procurar ajuda? De acordo com a sua fé. Se é uma pessoa que frequenta um centro espírita, procure um centro espírita. Se frequenta um terreiro de umbanda, procure um terreiro de umbanda. Converse com as entidades, explique o que está acontecendo, passe o endereço da sua casa. Peça para que as entidades visitem, observem, vejam o que está acontecendo. E elas muito provavelmente vão orientar a pessoa. Mas sim, é possível.
ambientes em que há entidades inferiores ou energias muito densas podem incidir sobre as pessoas e enfraquecê-las energeticamente e, por consequência, espiritualmente. Então, se a pessoa é leiga, não tem o que fazer, é não inventar moda, é procurar ajuda com quem sabe mais, com quem tem experiência. Agora, se a pessoa tem um pouco de experiência ou é médium, tem algum conhecimento, ela deve sim também buscar ajuda, mas ela pode começar a fazer coisas no sentido de aliviar essa pressão espiritual negativa. Por exemplo, se ela for do universo da Umbanda, ela pode fazer defumação, ela pode limpar a casa com certas ervas, ela pode começar a fazer o evangelho no lar, instituir uma oração sistematizada na casa. Tudo isso vai ajudar a limpar, seja resquícios de energias negativas, seja presença de entidades inferiores. Beleza? Segunda pergunta. Gostaria de entender por que aparecem tantas horas iguais para mim. Alguém pode me tirar essa dúvida? Bom, esse é um assunto que de tempos em tempos aparece na internet, né? Aquelas pessoas que enxergam 11, 11, 12, 12, né? 13, 13 e que ficam assim tentando entender por que será que eu estou enxergando horas iguais. Há quem diga que isso é uma mensagem do anjo da pessoa, que a espiritualidade quer passar algum recado. Eu acho isso bobagem. O que eu acho que acontece é aquilo que popularmente as pessoas chamam de encucar. Isto é, você vai entender. Vamos supor que você que esteja me ouvindo seja mulher e você esteja pensando em ser mãe. Então você começa a pesquisar sobre o assunto, você começa a assistir vídeos, conversar com as pessoas sobre isso, começa a comprar roupinha de bebê e de repente você começa a notar que onde você vai tem uma grávida. Será que isso é um universo te dizendo que está na hora de ser mãe? Não, isto é simplesmente o seu cérebro selecionando melhor uma informação em detrimento de outras. A mesma coisa acontece, agora vamos puxar para o universo masculino, quando o homem, por exemplo, ele quer comprar um carro novo, né? Eu me lembro de uma vez, quando eu fiz 18 anos, eu era invocado com a ideia de comprar um Fusca, né? E eu pesquisava na internet, via aqueles Fuscas arrumadinhos, né? E dizia, poxa, um dia eu quero comprar um Fusca, né? Essas doiduras que a gente tem na juventude. E quando eu estava pensando nesse tipo de coisa, eu comecei a notar a incrível quantidade de Fuscas que eu começava a notar. Né? Parece que você estava assim numa avenida cheia, meu olho buscava o Fusca. Por que isso acontecia? Porque de tanto pensar nesse assunto, de tanto falar sobre isso, o meu cérebro naturalmente filtrava as informações, destacando aos meus olhos aquilo que era objeto do meu interesse. Então, a pessoa olha um dia qualquer no relógio, ela vê lá, são 11h11. Aí ela fala, gente, que estranho. Aí ela pesquisa na internet, vê que tem portal 1111 e começa a viajar nessas coisas que eu não acredito. Então ela vai ficando cada vez mais preocupada e dando atenção a isso. O que acontece no dia a dia é que ela olha no relógio várias vezes e ela vê vários tipos de horas. Mas quando coincide de serem horas iguais, o cérebro destaca isso como se fosse alguma coisa muito importante. Mas não é. É que nem quando a pessoa fica olhando placa de carro, né? Eu me lembro, por exemplo, quando moleque, né, viajando para a praia, e a gente ficava olhando as placas dos carros, né, tentando achar alguma placa aqui da cidade. E não é de ver que depois de olhar várias placas, naturalmente a gente identificava uma placa aqui da cidade? Então, isso é simplesmente, no meu ponto de vista, o nosso cérebro buscando informações que façam sentido para a gente, nem que seja um sentido abstrato, digamos assim. Bom, a terceira pergunta diz o seguinte, é uma pergunta um pouquinho maior. Gente, quando uma pessoa morre, ela continua preocupada com os problemas da casa? Meu marido morreu há 7 meses e todas as noites sonho com ele perguntando dos documentos da casa, dos documentos do carro. Ele era muito apegado aos bens materiais.
também briga no sonho por causa da aposentadoria dele. No sonho, sinto que ele está morto, mas age como se estivesse vivo. Por favor, alguém me explica o que está acontecendo? Tá, então vamos lá. É muito fácil olharmos um relato dessa natureza e logo bater o martelo dizendo que é o marido que está ali na casa, preocupado com as coisas que ele deixou para trás. E esta é uma possibilidade. Mas isso também pode ser uma preocupação dela. Sabe quando você convive muito tempo com uma pessoa, que você conhece ela tão bem que você já pressupõe os hábitos e comportamentos daquela pessoa? Então, não necessariamente isso significa que seja o marido ali realizando essas coisas, mas pode ser uma preocupação da esposa que ficou. Às vezes ela que está preocupada com isso, ela que está pensando nessas coisas, ela que deve estar imaginando, nossa, ele deve estar muito preocupado com os documentos, e aí ela acaba sonhando. Nós temos que manter os pés no chão frente a essa ideia que é muito comum no meio da espiritualidade, que diz que todo mundo que sonha com alguém que já morreu está, na verdade, tendo um encontro espiritual. Pera lá, volto ao que eu comecei dizendo nesse episódio. Nem tudo é espiritual. Então, respondendo à pergunta, é possível? Sim. Se o marido era muito apegado às coisas da terra, ele pode estar preocupado. Ele pode estar preocupado tanto porque ele era apegado, ele pode estar preocupado porque ele teme pelo futuro da esposa, ele pode ter retornado para casa e estar ali no meio dela e, enfim, tentando, na medida do possível, cuidar desses assuntos pendentes, para que ela fique bem ou qualquer coisa assim. Mas também é possível que isso seja da cabeça dela. É ela projetando essas preocupações nele. Como é que faz para saber? Somente se uma entidade nos disser. Os espíritos têm a capacidade de penetrar fundo em nossos pensamentos e conseguirem dizer se aquilo que a gente está sonhando é realmente algo de natureza espiritual ou se não passa de simples sonho comum, ok? Bom, a última pergunta de hoje. Olá pessoal, boa noite. Estou tentando entender um pouco mais sobre o espiritismo, pois não sei muito. Eu comentei isso com um amigo evangélico e ele me disse que o espiritismo não é algo certo, pois a Bíblia condena essa prática. Ele disse que está escrito na Bíblia que é pecado falar com os mortos. Fiquei sem saber o que falar. O que o espiritismo fala sobre essa questão? Então, beleza, vamos lá. Bem, é natural que ao comentar com uma pessoa que é evangélica sobre o espiritismo, ela certamente diga que isso não é algo agradável, que não é algo bom, que não é certo. Por quê? Porque na visão dela, como evangélica, praticamente todo mundo que não acredita como ela está errado. Ela poderia estar aqui relatando que está falando de budismo, ela poderia estar dizendo aqui que está falando sobre hinduísmo e a opinião seria a mesma, Isto é um problema que existe nessas religiões que são muito, digamos assim, castradoras, Elas entendem que apenas elas têm a razão. Então, se você perguntar para um católico fervoroso, ele vai dizer que está todo mundo errado. Quem não for católico está errado. E o evangélico fervoroso também diz a mesma coisa, Quem não pensa como ele também está errado. E se você botar um católico fervoroso e um evangélico fervoroso para conversar, um também acha que o outro está errado. Resumindo, só eles é que estão certos, Então, é natural que ao conversar com uma pessoa evangélica, ela tenha esse tipo de atitude, Aí vem a questão, pois a Bíblia condena essa prática, De fato, existem textos na Bíblia que condenam a comunicação com os mortos. Textos que foram escritos lá na época de Moisés, que fala sobre um contexto específico e que as pessoas pegam um texto de, 3.000 anos atrás, traz ele para o presente como se fosse a base da verdade. E aí vem uma pergunta simples, quem disse que a Bíblia é verdade? Que diferença faz para a gente se ela condena ou deixa de condenar alguma coisa? Além do mais, o espiritismo não é apenas comunicação com os mortos. Logo,
ainda que a Bíblia dissesse taxativamente espiritismo, e algumas até dizem, mas isso é uma artimanha de tradução, né? Porque a palavra espiritismo não existia 2000 anos atrás, é uma palavra recente, né? Então, mas ainda que ela dissesse taxativamente, isso não seria mais do que a opinião de quem a escreveu. É claro que quem é evangélico acha que a Bíblia é de inspiração divina, enquanto quem é do segmento, espiritualista entende que a Bíblia é um livro que traduz as preocupações, as crenças e anseios de uma comunidade ou de várias comunidades de uma determinada região do mundo durante um período de tempo. Dali ser entendida como a palavra de Deus, o passo é muito longe, não é? Então, é assim que eu vejo a Bíblia. A Bíblia, para mim, é um livro interessante que fala sobre a crença, o costume e tradição de vários povos que viviam ali no Oriente Médio, no espaço de mais ou menos 1500 anos. Para mim é só isso. Não tem nada de sagrado, como nenhum livro tem, não tem nada de palavra de Deus. É a tentativa do homem de compreender o espiritual, registrando as suas ideias e também os seus preconceitos, como aliás qualquer livro sagrado de qualquer religião também o faz, né? Então, continuando, diz o seguinte, ele diz que está escrito na Bíblia que é pecado falar com os mortos. Fiquei sem saber o que falar. O que o Espiritismo fala sobre essa questão? Pois é, o resumo é mais ou menos o que eu acabei de explicar. Então, eu compreendo que é muito difícil para quem vem do segmento cristão, assim, evangélico, católico, que cresceu ouvindo falar no diabo, cresceu ouvindo falar a Bíblia proíbe isso, a Bíblia proíbe aquilo. É difícil para essas pessoas entender que o Espiritismo não se baseia na Bíblia. O Espiritismo não é uma derivação bíblica. Portanto, repito, ainda que ela fosse taxativamente contra absolutamente tudo que o Espiritismo dissesse, ainda assim isso para a gente não significaria nada, porque a gente não usa a Bíblia para nada. Isso é um ponto importante. Aí há quem diga, mas a Bíblia tem os evangelhos. Sim, tem os evangelhos, mas o próprio Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, dando uma peneirada no evangelho e tirando aquilo que era essencialmente moral, que era a base do Espiritismo, e não a doutrina da letra, como está lá. Então, o que eu diria a essa pessoa é que, assim, se você vai estudar o Espiritismo, comece a ler os livros espíritas, comece a conhecer os centros, vá se inteirando desse meio para que gradativamente essa influência bíblica comece a perder força. Porque se você colocar a Bíblia como foco regulador de tudo que você vai fazer no mundo, você vai ficar severamente limitado, ok? Bom, essas foram as 4 perguntas que eu pincelei em várias comunidades que eu participo, para trazer aqui os meus comentários. E agora eu vou comentar 2 notícias que saíram na internet e ambas assim são estarrecedoras, A primeira é um manifesto espírita sobre a eleição presidencial em primeiro turno. Eu vou ler só um pedacinho. Nós, espíritas, abaixo assinados, vimos a público em geral e as comunidades espíritas em particular para nos posicionarmos sobre a eleição presidencial de 2 de outubro de 2022, afirmando que os espíritas não devem votar no atual presidente da República. E tal posicionamento se dá em função de o Espiritismo possuir caráter essencialmente progressista, conforme textos de Kardec, etc, etc, etc. Eu não vou ler aqui tudo, porque é bastante extenso. E aqui no finalzinho, tem a possibilidade de você botar o seu nome, o seu e-mail e marcando que você deseja assinar esse manifesto. Alguns jornais repercutiram essa matéria, esse abaixo-assinado que foi feito por alguns espíritas, e como isso apareceu para mim como notícia, eu falei, bom, tá aqui uma coisa que merece as nossas reflexões. Eu quero deixar bastante claro que eu não vou dar a minha opinião sobre nenhum candidato político. Política é um assunto que eu detesto profundamente, então não é à toa que vocês não me veem falando sobre ele.
Mas o que me chamou aqui a atenção é a arrogância de se escrever um texto dessa natureza, querendo dizer às pessoas o que elas devem ou não devem fazer, em quem elas devem ou não devem votar. A impressão que eu tenho é que o movimento espírita, ou pelo menos uma parte desse movimento, caminha pela mesma via das igrejas evangélicas. Várias dessas igrejas têm lá o pastor, e ele é que diz quem você deve votar, quem você não deve, quais causas você deve apoiar, quais causas você não deve apoiar. E eu sempre achei isso um absurdo, porque o Espiritismo simplesmente não fala de política. A convicção política dos espíritas pertencem a eles, e cada indivíduo tem uma visão de mundo, se afina com determinado ideal político e vota dessa ou daquela maneira. Mas hoje existe uma militância tão forte nesse sentido que busca, sobressair as opiniões individuais, como se em nome de um movimento nós pudéssemos dizer às pessoas como votar. Meu Deus, olha, o Espiritismo está muito perdido no Brasil, né? Chico Xavier está fazendo uma falta muito grande. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Ao invés dos líderes espíritas se preocuparem em como trazer o jovem para dentro do centro espírita, para não ficar aquela velharada falando como se estivesse fazendo palestra em 1950, ao invés de pensar em como modernizar os estudos, ao invés de pensar em como adequar a linguagem das obras de Kardec ao mundo em que nós vivemos, sem parecer que a gente está lendo um texto que não foi alterado nos últimos 150 anos no que se refere à linguagem que ninguém hoje consegue entender, ainda mais com a precariedade da nossa educação. Então tem tantas questões que os líderes espíritas deveriam, na minha opinião, estar pensando e não estão aqui fazendo um manifesto para dizer como você deve pensar, em quem você deve votar, em quem você não deve. Então, acho que esse é mais um sintoma de como o movimento espírita anda perdido, né? E essa matéria saiu num jornal chamado Hora do Povo, que eu não conheço, mas como eu tenho alerta do Google sobre o Espiritismo, enfim, li a matéria, entrei no site, li o manifesto, achei uma bobagem tremenda e resolvi vir aqui dar a minha opinião, reforçando mais uma vez. As pessoas têm que votar segundo as suas convicções pessoais. Não existe essa de nós espíritas devemos fazer isso, nós espíritas devemos fazer aquilo. Aliás, Kardec sabiamente, pensando nessa questão, lá no Livro dos Médiuns, ele escreveu um capítulo chamado Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Olha o que diz o artigo 1º. A sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, histórias e psicológicas. São defesas nela as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. E por que ele colocou esse item? Porque ele sabe que essas coisas sempre dão briga, que as pessoas são apaixonadas por suas visões políticas e que, se não tomarem conta dessas paixões, se tornam fanáticas, querendo enfiar a goela abaixo nos outros aquilo que elas acreditam. Então o Espiritismo não tem nada a ver com política. O Espiritismo não tem que se meter nisso, não tem que se meter em controvérsia religiosa, também não tem que se meter em assunto de economia. Agora, se os espíritas de livre e espontânea vontade, enquanto indivíduos, quiserem se meter nessas coisas, são livres para fazê-lo, mas não enquanto movimento, não enquanto religião e muito menos querendo dizer para as pessoas o que elas devem ou não devem fazer. Mas isso é só a minha opinião. Bom, por fim, vamos aqui à última notícia que está aqui no site do Yahoo. Eu vou ler aqui para vocês o título. Polícia indicia falso pai de santo acusado de violentar mulheres em Goiás. Então, mais um caso, né? Bem,
Vou ler aqui só alguns trechinhos, né? A Polícia Civil indicou um homem que se apresentava como pai de santo acusado de abusar sexualmente de mulheres em Aparecida de Goiânia, Goiás. Conforme as investigações, o suspeito dirigia uma casa de umbanda e abusava das vítimas que procuravam ajuda espiritual. Gente, o mecanismo é a mesma ladainha de sempre, né? Esses indivíduos se apresentam como pai de santo, às vezes são, às vezes não. E usam da religião como um meio de se aproveitar ali das mulheres. Então eles oferecem um tratamento espiritual que sempre envolve alguma coisa a nível sexual, o que absolutamente não existe. Então, se vocês forem pesquisar esse tipo de assunto, vocês vão ver que isso é muito, muito comum. Eles inventam uma história para poder convencer a pessoa a ter uma relação sexual com ele, como se aquilo fosse uma espécie de magia sexual, como se, enfim, aquilo fosse necessário para o bem-estar da pessoa, e isso é tudo bobagem. Isso não existe nem na Umbanda, nem no Espiritismo, nem em lugar nenhum. E é por essa razão que frequentemente aqui no canal eu sempre falo daquele meme que circula no Facebook: se você não cuida da sua mente, alguém vai. E não estou querendo culpar as vítimas, porque eu sei que quando as pessoas estão em desespero, elas são capazes de fazer coisas absurdas. Mas é justamente por isso que nós temos que ficar muito em guarda com a nossa fé e com a nossa vida. Olha só um outro trechinho aqui da matéria. Só isso aqui que eu vou ler já mostra para qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento espiritual que ali tinha de tudo, menos espiritualidade. Olha só. Ainda de acordo com as vítimas, na casa de Umbanda havia munições de arma de fogo, drogas e facas utilizadas para intimidar as mulheres quando elas falavam que iriam parar de frequentar o local. Pronto, só isso aqui. Só isso aqui já mostra que esse indivíduo não tem nada de religioso e que esse local, embora possa sustentar o nome de terreiro de Umbanda, era na verdade uma casa criminosa. Meu Deus do céu, em que lugar do mundo você vai visitar um terreiro de Umbanda e encontra munições de arma de fogo, drogas e facas? Então, assim, é lamentável que esse tipo de coisa aconteça, não é a primeira vez, não será a última. Frequentemente eu recebo esse tipo de notícia porque o Google envia para mim. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Espero que esse indivíduo fique preso, que a justiça seja feita e que esse áudio possa alertar quem venha participar de coisas dessa natureza, que isso não tem nada a ver com religião, isso é um crime, é um abuso, é um absurdo, não faz o menor sentido, portanto, não caiam nesse tipo de conversa, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Se você quiser enviar um tema, se você quiser fazer alguma pergunta, manda lá para vozespiritualista@gmail.com. Um abraço e até o próximo programa. Lembrando que esse áudio também sai lá no Spotify. Procura lá Voz Espiritualista que você vai nos encontrar. Um abraço e até a próxima.